Peço a oração no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nesse momento que estamos na Tua presença, mais uma vez, Senhor, te dando graça por tudo que tem feito em nossas vidas. Abençoa os Teus servos que estão nos seus lares, ouvindo a Tua palavra. Deus abençoa maravilhosamente, repreende as enfermidades. Os Teus filhos também estão aqui, Senhor, ajudando aqui nessa obra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Malucineide louvando a Deus com os hinos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É o hino de 155. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Pai bendito, vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Perene e doce comunhão, quero aqui
contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus. Glória a Deus. 107. Glória a Deus. Número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Número 5, irmãos. Glória a Deus. Sol. Glória a Deus. Número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus
consagro em vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Graças a Deus, foi louvado os hinos. E agora vamos para a lição de número 4, 25 de abril de 2021. O assunto da lição, dons de poder. Textuário que diz: a minha palavra é a minha pregação, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, do 4, 9 e 11. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Senhor que faz todas essas coisas, o Espírito Santo de Deus. Manifestações iguais, independente do dom. Maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, na Tua graça, a Tua ajuda, a unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E abençoa os Teus servos, as Tuas servas, os irmãos que estão em casa, os que estão se recuperando. Ó Deus, das enfermidades, que Tu possa repreender todo o mal, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, irmãos, vou só ver aqui a introdução, que diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Não só no tempo da graça hoje, mas no tempo dos profetas. Antes de Jesus Cristo, o Senhor já tinha
dado também os seus dons aos seus servos, através da profecia, da revelação, e isso você vai ler na história, você vai ver no Velho Testamento, não só milagres, mas muitas proezas de maravilha através do Espírito Santo agindo já na época, certo? Porque o Espírito Santo ele sempre agiu na terra, né? Mas ele veio agir mesmo depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e ele subiu ao céu e deu para nós, né? Se ele não for, ele também não viria, mas como ele foi, ele veio, que é o Espírito Santo. Hoje ele está sobre as nossas vidas, e ele está aqui para nos ensinar, para nos corrigir, e ele também trabalha de maneiras especial, pelo dom da revelação, que não é do homem, é um dom, né? É simplesmente um dom, é emprestado, né? Podemos dizer assim, certo? Os cristãos, como eu disse, e no poder do Espírito Santo. E os primeiros cristãos sobejavam os dons e o poder. Se Jesus não mudou, e os dons espirituais não são para a igreja de hoje, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. A igreja de hoje, porque atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência. Por quê? Eu acho que está faltando uma busca. Porque esses dons é para nós, tanto pais como os filhos, é um dom que é para se manifestar através do Espírito Santo, mas tem que buscar. Não é verdade? Se nós não buscarmos, não recebe nada. É mesmo que você preparar uma comida gostosa e dizer assim, isso aqui é para você, e o cara não vai nem toca. Passa dia, passa noite, e praticamente vai ter que jogar fora. Só que as coisas de Deus não é assim, ela não joga fora. Ela volta para o celeiro e fica lá, mas você tem que pedir, que o celeiro está cheio dos seus dons, de maravilhas. Mas o que é mais importante na vida do cristão? É os dons? Eu acho que o mais importante é o dom que Deus já nos deu, o dom da salvação, a permanência. Porque se você tiver o dom da salvação, que nós recebemos, o dom da salvação, e nós zelar por ela, por esse dom maravilhoso, ele é o mais importante de todos. Porque não adianta você profetizar, falar em línguas, ser destaque, posso dizer assim, muitos irmãos acham destaque para ele, mas não é. Cada vez mais que Deus age um milagre na vida da pessoa, a pessoa tem que se humilhar e entregar a glória do Senhor. Mas infelizmente é ao contrário, em vez dele se humilhar e dar glória para o Senhor, não é verdade? Ele é que se acrescenta e deixa o Senhor lá embaixo, ele é que acha que faz tudo, ele é que faz, não existe, é o Senhor, é Jesus Cristo, e quando Ele quer, irmãos, tem pessoas que dizem assim, ora, eu fui ali, o Senhor usou e repreendeu um demônio, ou fez uma cura, algo que os médicos disseram, até aqui eu fiz, mas aí para frente, aí só Deus. O médico às vezes tem medo diz isso. Aí Deus vem, através da misericórdia, aí cura aquela pessoa. Aí infelizmente tem pessoas que dizem assim, Jesus curou, aí aqui, pode fazer uma fila e Jesus vai ficar curando. Não é desse jeito não, irmãos. Meu irmão, para Deus realizar um milagre assim, pode passar um ano, um mês, 6 meses. Não, mas você não está orando, não está buscando, está jejuando, está cheio do Espírito Santo. Mas as coisas de Deus só acontecem no dia que Deus quer, como Ele quer, da maneira que quer, certo? Não é eu que vou lá e vou fazer, não. O nosso dever é ir lá, levar a palavra. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou, e disse também, coloca a mão sobre os enfermos e serão curados. Se aquela pessoa, você orar e Jesus curar, amém. Tem gente que se ele orar e não curar, ele fica atribulado. Ele acha que está desviado. Mas não é assim não. Certo? Quando a pessoa, você vai, não, Jesus curou, amém. Vá com fé, coloca a sua fé em prática, Deus vai lhe usar. Se não foi curado, agradeça a Deus, porque é Deus que conhece todas as coisas. Uma certa vez um aleijado pedindo para ser curado. Jesus curou. A primeira coisa que ele foi fazer, ele foi as festas, ele queria dançar, queria fazer outras coisas. Mas por tanto pedir, Deus fez. Mas só para dizer assim, eu vou fazer. Então foi para todo mundo. Quer dizer, Deus conhece a minha vida, conhece a tua. Deus sabe o que ele faz. Aí tem pessoas que não sabem nem curar, Jesus tem que preparar e levar mesmo. Mas a gente tem que fazer o que Deus tem. Deus revela as coisas, revela. E nem tudo nós pode contar.
Infelizmente, tem irmãos que contam coisa que nem Deus revelou. E aqui, o aprendizado aqui é sobre esses dons, como nós devemos usar, se for usado, saber como usá-los. E é o seguinte, tem que zelar, né? E tem gente que não está zelando por esses dons, certo? E na lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Vemos como eles são necessários na vida da igreja. Se você não deseja recebê-lo, para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé, em oração. Não, temos que buscar com fé. Não, mas rapaz, eu estou com tantos anos que eu busco e não recebo. Você sabe se você não tem algum dom? Você já saiu de casa, já foi pregar o evangelho? Porque você pode ter, você pode receber um dom, mas você pode ter recebido o dom da palavra, né? Porque a melhor coisa que tem, irmão, sabe o que é? É quando você está atribulado, você está aí, você que tem, chega na casa e vai visitar o irmão que está atribulado e leva uma palavra de conforto. Aí é um dom, não? Mas quando o caba chega na casa do sujeito, o caba está atribulado e leva uma palavra de desconforto, é melhor ele nem ir. Melhor nem ir, irmão. Eu digo isso porque eu sei o que eu estou falando. Não vá. Peça oração, ore por ele em casa, porque tem pessoas que não se receberam, não estão sabendo usar. Porque se você, Francisco, estiver atribulado e alguém chegar na tua casa e dar uma palavra de conforto, você parece que ganhou o dia todinho, você foi abençoado, você é abençoado. Mas, infelizmente, é por isso que nós temos a Escola Bíblica Dominical, irmãos, é para esses assuntos, para que nós podemos aprender, principalmente a respeito dos dons, que é umas armas que nós temos e que nós não estamos sabendo usar. Quando tem, né? Aí hoje dizem, e como é que eu faço para saber se eu tenho? É muito fácil, oração, jejum e ação. Aí você vai saber, no enfermo, no teu vizinho, vai treinando. Como é que a pessoa aprende? Na escola, é aprendendo a riscar, escrever, a pessoa está fazendo o nome, está fazendo do mesmo jeito as coisas de Deus. Só que espiritualmente, ela se ensina espiritualmente. Para você saber agora, se eu estou enfermo, eu vou orar, no nome de Jesus, se Deus curar, amém, se não curar, fique crente do mesmo jeito, mas confie que lá na frente você vai ser usado, Deus vai lhe usar, como já tem acontecido muitos milagres, eu creio, muitos testemunhos de uma dado através das curas, das maravilhas, e o pastor está com continuidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora sim, a paz do Senhor para todos, amém, e glória a Deus, né? Então nós vamos continuar, o irmão já deu a introdução aqui sobre os dons de poder. Só lembrando que essa configuração, dessa divisão, que é dons de poder, na aula passada nós falamos sobre os dons de revelação, elas são apenas uma divisão de forma didática, né? Não é que esteja assim, biblicamente, mas é uma forma que os teólogos colocaram para expor esse assunto, certo? Então nós vamos falar sobre os dons de poder, certo? São 3, segundo essa divisão aqui. E o nosso tópico, a nossa revista, nós temos 3 tópicos, né? Cada tópico vai abordar cada um desses dons. E nós vamos iniciar aqui com o dom da fé. O que significa o dom da fé? Exemplos de dom da fé. A fé como dom, e são esses assuntos que trataremos nesse ponto, tópico 1. Quando nós vamos para a definição do que é a fé, né?
Claro que ele vai abordar aqui, dentro desse tópico, a fé como a fé para a salvação, a fé como dom e a fé como fruto do Espírito. Mas tem aquela fé que todo mundo tem, né? Fé natural. Todo mundo acredita em Deus, mas ele não vai abordar essa fé natural. Vai falar sobre a fé, o significado da fé. A definição mais que dá o significado da fé está em Hebreus, vocês vão ler na revista aí. A fé como é o firme fundamento das coisas que se esperam, nós estamos esperando pela fé. E a prova das coisas que não se veem. Então aquela questão, né? É ver para crer? Não, é crer para ver. A gente não está vendo, mas nós estamos crendo que vai acontecer. Então é a prova, a fé é a prova das coisas que não se veem. E é o fundamento daquilo que nós estamos esperando. Tá certo? Então essa é uma definição bíblica que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, sobre a fé. Pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Certo? Então, é claro que algumas distorções, né? Irmãos, eu estou vivendo pela fé. Mas a fé encoraja nós nos levantarmos e agirmos, né? A fé não é só aquela questão da gente ficar só parado esperando pela fé. Então, mas nós vamos continuar aqui. Ele vai discorrendo aqui sobre o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, né? A gente vai encontrar lá tantos homens que receberam livramento de Deus, todavia teve ocasiões que os homens foram maltratados pela perseguição religiosa e foram mortos. Então a fé, ela é substancial, ela é verdadeira, mesmo Deus fazendo ou Deus não fazendo. Como você falou aqui, né? Que Deus curou uma pessoa, aí você ora e Deus não cura. Não, é como Deus quer, né? Jesus, ele realizou muitos milagres, curas. Vocês lembram de João 5? Havia muita gente doente, mas só curou o paralítico que estava há 38 anos lá, né? Então, sendo assim, ele faz o que ele quer. Nós vamos fazer aqui a leitura, aprendendo então com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecidos como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. A nossa fé em Deus é fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, no tempo que estamos vivendo hoje, nós temos que viver e aguardar pela fé, né? A volta de Cristo, né? O arrebatamento da igreja, a cura dos enfermos, né? Alguns a gente ora e Deus não curou, mas é porque Deus não quis, né? Deus levou a pessoa faleceu, e a perca para quem, para os irmãos, os familiares, mas para aqueles que ultrapassaram essa nova, né, dimensão, em Cristo é um grande triunfo, né? Então a fé, o significado da fé foi declarado aqui. É a prova das coisas que nós não vemos e é o fundamento daquilo que eu estou esperando. Certo? Então, aquela frase de Tomé, né? Jesus repreendeu muito bem. Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé disse: se eu ver os cravos, a marca nas mãos, né, aquela marca que Jesus foi dilacerada assim no seu lado e nos pés, eu não vou crer. Jesus colocou logo em rosto, está vendo aqui, ô Tomé? Ele disse: seja crente e não incrédulo. Então, bem-aventurados que não viram e creram. Então,
essa definição de fé, ela é importante para a gente dar a sequência aqui ao assunto. A segunda parte desse primeiro tópico, nós vamos falar a fé como um dom, certo? Ela é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Então existe aquela fé da salvação. João 3,16 diz: todo aquele que crê em Cristo, né, será salvo, né? E aí tem outras referências, né, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. Então nós recebemos a Jesus em nosso coração, cremos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, então essa é a fé salvífica, a fé da salvação. Então nessa fé que os cristãos estão esperando em Cristo, né? Então essa fé como um dom, a fé como dom, mas antes nós vamos discorrer aqui sobre a fé salvífica, né? Que é onde o cristão recebe a Cristo no seu coração, se converte e tal, e no decorrer da sua chamada, da sua caminhada, a fé como fruto do Espírito vai sendo desenvolvida, que em outras versões ele chama fidelidade, certo? É aquela questão de você manter-se firme diante de turbulência, de tentações, de problemas, mas você ter aquela unção, aquela graça de Deus de desenvolver a fidelidade. Então nós já dissemos aqui, distinguimos a fé para a salvação e a fé como fruto do Espírito Santo, que é desenvolvida. Então assim que o crente recebe, que ele crê em Jesus Cristo, ele é justificado pela fé, ele é perdoado pela fé, ele é inserido no corpo de Cristo, ele tem agora um novo coração, mas ele precisa desenvolver o caráter de Cristo nele, e um dos aspectos desse desenvolvimento é a questão da fidelidade ou a fé, como dom, como fruto do Espírito Santo, certo? Agora, aí tem referências aí, Gálatas 5:22, vocês conhecem bem direitinho, né? Que são 9 qualidades: o amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança e fidelidade. É uma delas, que é aquele também chamado de fé. Continuamos. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao cristão, ao crente, para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Já vamos percebendo aqui uma terceira, né, dentro dessa divisão, a fé para a salvação, a fé que vai sendo desenvolvida como fruto do Espírito, e agora a fé como uma capacitação, certo? Vamos continuar aqui a definição, né? O dom da fé é a capacitação que o Espírito concede ao crente, para que ele realize coisas que transcendem a esfera natural da vida. Com qual objetivo? Sempre edificação da igreja. Edificação da igreja. Então a gente percebe que essa fé aqui como um dom, ninguém tem. É Deus entrega para um momento, uma ocasião necessária. Para que através dessa fé de poder, o cristão seja ministrado por Deus, para que ele possa ser usado por Deus, né, para fazer coisas extraordinárias. Meu Deus do céu. Então o dom é algo que ninguém tem, esse dom, quando Deus dá, né? Agora a fé como para a salvação, você vai recebendo, você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai aprendendo. Agora esse aqui é algo, um dom que vem para você, para a realização de algo extraordinário e com o objetivo da edificação da igreja. Segundo o autor
o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. Então não é todas as vezes, né? Para algo assim inusitado, algo que precisa. Tem até um hino que eu estava meditando: quando as forças se acabam, quando os limites humanos terminam, aí aqui a fé do milagre, a fé da operação de maravilhas, né? Uma fé milagrosa para essa situação, uma oportunidade especial. Então, a fé como dom. Já distinguimos aqui na vida do cristão, né? Essa fé como um dom. Aí o terceiro tópico, subtópico, quer dizer, nós vamos para os exemplos desse dom da fé. Essa fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Como é que nós podemos ver isso na Bíblia, né? Como exemplos, tem vários. Mas o autor cita aqui aquela passagem bem interessante que vocês devem conhecer. O texto está escrito, né? Eu vou ler o texto. Não temais. São as palavras que Deus deu a orientação a Moisés, quando o povo estava numa situação assim. O povo já tinha passado por toda a situação lá, 430 anos de cativeiro, já tinha orado, Deus já tinha levantado Moisés, já tinha vindo as 10 pragas, o faraó já tinha liberado o povo para ele sair, para ir para casa, para ir para o deserto, né? Que eles iam para o deserto, ia uma peregrinação. E agora o tal do faraó muda de ideia, e do nada ele arregimenta os seus exércitos e vão em busca daquele grupo de homens, um batalhão, uma multidão de gente. E aí o povo se assustou, porque eles iam devagarzinho, né? Com criança, e vinha um exército preparado, no cavalo, seus carros. E aí aquele encontro promoveu uma certa medo. Agora nós vamos morrer todo mundo, porque nós escapamos. Mas Deus preparou Moisés para aquela hora: não temais, vocês estejam quietos e vede o livramento do Senhor. Quer dizer, essas palavras aqui foi antes de acontecer o extraordinário. Vede o livramento do Senhor. O que o Senhor vos fará? Vocês perceberam que aqui, né? Tem momentos na vida que você enfraquece, que você fica pensativo, meu Deus. Mas esse momento aqui que precisava de algo muito grandioso. Então Moisés, com aquele dom da fé, ele diz: não temais, estejam quietos e vejam o livramento de Deus, que hoje ele vos fará, porque aos egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. Aí a frase aqui é interessante: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então, o autor diz: Moisés viu pela fé o livramento de Deus, antes do fato acontecer. Essa é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Então, a passagem é bem extensa, mas vocês sabem que durante a noite toda, né? Deus enviou ali uns anjos que obstruiu, né, a locomoção dos cavalos, das carruagens lá, daqueles cavaleiros, as rodas caíam e eles diziam: eita, que Deus aqui, o Deus de Israel está pelejando pelo seu povo, e nunca que eles se encontraram. Aí aquela passagem quando ele abre, né, alguém até acredita que ali é um milagre extraordinário, é como eu falei, não se explica. E Deus usou Moisés e abriu ali aquele mar vermelho, né, uma passagem muito conhecida, e ali o povo passou a pés enxuto. E quando o povo do Egito entrou nas águas, as águas fecharam tudo e eles morreram afogados. E nunca mais aqueles homens viram aquele exército, né, porque morreram afogados ali naquele mar vermelho. Então, essa é uma demonstração muito interessante. No livro, o próprio autor, Helinato Renovato, ele dá
o exemplo mais abrangente, né? Quando ele fala sobre aquele Daniel, quando ele foi lançado, Daniel estava naquela certeza de que ele não ia ser, não ia morrer na cova. Né? E de fato, no outro dia, Deus trabalhou, né? Fez com que os leões adormecessem e eles não tragaram. Ele fechou, o anjo de Deus fechou a boca do leão, na verdade. Né? Foi a boca do leão. E Deus deu um livramento, foi uma manifestação do dom da fé e Daniel saiu intacto. Né? Os três amigos dele disseram, olha, fica sabendo, rei, que se Deus não quiser nos livrar, estou nem aí. Você pode fazer o que você quiser, mas nós estamos cientes que, vivendo ou morrendo, Deus é Deus. E de fato, quando eles aqueceram as chamas, morreram, foi gente dos babilônios, e os três homens estavam agora soltos, livres, as amarras foram queimadas, e apresentava-se uma quarta pessoa, que era o anjo de Deus, que sim, caminhando com ele por dentro, no meio do fogo, né? E eles não morreram. Ali foi um milagre realmente incontestável. Então, esses são exemplos bíblicos do dom da fé. Então, a fé sobrenatural, a fé como dom, é algo que não é, como bem frisou o Francisco Carlos aqui, não é algo assim, é na hora que você quer, não é. É como Deus, é uma situação, é uma emergência, é algo inusitado, é algo que está em perigo, e aí você está naquela fé e Deus dá aquela graça, e você ora e o milagre acontece, em nome de Jesus. Claro que são mais, são poucos casos, por isso que nós não, mas Deus não deixa de ser Deus não, né? Claro que tem falhas humanas, mas independente das falhas, Deus vai usar o homem e a mulher na obra dele. Irmãos, vamos caminhar aqui, nós estamos falando sobre esse dom, didaticamente, nessa divisão didática, os dons de poder. E interessante que a pregação que Paulo chega, né, em 1 Coríntios, eu tenho que falar sobre isso, porque Paulo vem de uma plateia altamente intelectual, né, pessoal da Grécia, aquela passagem que ele lá em 17, chegando lá, Paulo prega, usa todos aqueles termos, usa todas aquelas formas da pregação e dá exemplos. Irmãos, e chegando em Corinto, Paulo já estava assim, mais atribulado, né? Estava assim, vendo uma crise. E aí ele diz, olha, eu não quero mais saber de outro assunto. Eu só quero pregar o Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Aí ele diz, a minha pregação, a minha palavra, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana. Isso aqui cai um pouquinho para nós, né? Quando a gente começa... Claro que os irmãos pegam essa mensagem aqui, aí dizem, ó irmão, está vendo aqui? Não precisa ler nada, não precisa estudar nada, que é só na hora que Deus vai dar. Não vai dessa daí não, pelo amor de Deus. Não faça isso não. Estude, leia bons livros, principalmente leia a Bíblia, porque de repente você marca ali um texto, uma mensagem, e você faz todo o esquema e de repente Deus dá outra mensagem, mas você já é como Deus quer. Então, há pessoas que desprezam o estudo baseado nesse texto, ela tem que pegar todo o contexto, né? Então, Paulo chegou lá nesse intuito de apresentar a pregação, Cristo crucificado, mas não baseado aquela metodologia de pessoas que pregavam ali os assuntos do momento ali. Né? Eu sei que tem irmãos que vão pregar, citam mais os livros do que a Bíblia. Aí é mais complicado. Autor fulano de tal. É bom que se cite os autores, os pensamentos, mas sobretudo a Bíblia. A Bíblia tem que ser, e principalmente,
Ele diz persuasivas, porque palavras persuasivas é aquela pessoa que tem aquele jeito de conseguir as pessoas, de angariar as pessoas, de manipular as pessoas, de sabedoria humana. Mas a pregação de Paulo, como tem que ser a pregação da igreja, uma demonstração do Espírito e do poder para que a fé das pessoas que vão ouvir, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas a fé das pessoas estivesse baseada em quê? No poder de Deus. Então, o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele que crê. O segundo tópico, nós iremos discorrer sobre os dons de curar. Isso aqui é necessário, né? Muito necessário. Vocês percebem aí? O dom de discernimento dos espíritos, no plural. Aqui os dons de curar, porque são muitas enfermidades, né? É muita doença, e cada dia surgem novas doenças, né? Quantas, essa doença aí que está aí, que surgiu desde 2019, meu Deus do céu, muitas pessoas indo, morrendo, né? Mas também muitas pessoas estão sendo curadas, estão se recuperando, não pode deixar isso, né? Não se pode se valorizar só a partida dos que foram, mas a recuperação dos que se sobressaíram diante dessa doença. Vamos lá para a definição. O que são os dons de curar? Primeiro nós vamos definir o que são os dons de curar. Primeiro, eles são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Glória a Deus. Por isso a expressão está no plural, porque são muitas enfermidades. Deus é quem cura. Ele concede, é uma concessão divina, é uma concessão de Deus para os homens, como um dom. Os dons, e é tudo baseado no conselho da vontade de Deus. É Deus que dá, é Deus quem faz, é Deus que autoriza, é Deus quem confirma. É da sabedoria de Deus no momento certo. Interessante, mais uma vez ele fala dessa circunstância, desse momento certo, né? Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, da sua sabedoria e do momento certo. Certo? Aí nós vamos aqui para o Antigo Testamento, que ele vai discorrer sobre aquela passagem que vocês... existe, né, as definições do nome de Deus, né, sobre Jeová Rafá, que é o Senhor que sara. Aí nós temos aí duas passagens, né, lá em Êxodo 15, né, que o Senhor disse, se o povo obedecesse, se o povo ouvisse a palavra de Deus, Deus iria certamente curar. Nenhuma daquelas enfermidades do Egito ia chegar sobre eles, né? Mas para isso o povo teria que fazer todos esses... Eu até olhei ontem essa passagem e vi que é uma questão de obediência, né, de Deus, do relacionamento entre o homem e Deus. Ó, disse o Senhor, primeiramente, se ouvir, atenta a minha voz. Primeiro, ouça a voz de Deus, ouçamos o que Deus quer para cada um de nós. Segundo, fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Façamos o que seja reto diante dos olhos de Deus. Terceiro, se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. E em seguida ele diz, guardarem todos os seus estatutos. Aí vem a promessa daquele povo lá, nenhuma daquelas enfermidades que eu pus sobre o Egito, nenhuma das enfermidades porei sobre ti,
que pus sobre o Egito. Por quê? Eu sou o Senhor que sara. Jeová Rafá, que vem essa expressão daqui, certo? Então essa concessão desses dons à igreja deve-se a quê? A necessidade do evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa ao não crente. Então quando o irmão falou aqui, você sai das suas casas, e você ora por uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, né? E aquela pessoa é curada, né? Então aquela pessoa vê que aquela religião ali não é só uma religião só, é algo mais, tem algo mais especial. Então, os dons de curar, eles corroboram. Jesus falou isso em Marcos 16, né? Vocês lembram? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então isso é uma grande vantagem, né, da questão do dom, os dons de curar, na pregação do evangelho, para as pessoas que ainda não acreditaram, e elas possam ouvir a palavra, né, e arrepender-se dos seus pecados, né? Por isso que é importante o dom, como nós vamos ainda falar do dom do evangelista, né, o ministério evangelista, você exercer. Irmão, mas como é que eu vou saber, como você falou aqui? Então você tem que exercer. É claro que nem todos serão curados. Aí eu estava lembrando de uma passagem bíblica, que está até aqui, né? Em Mateus, em Atos, capítulo 3. Estava lá o Pedro e o João, foram para o templo, vocês conhecem. O homem pediu uma esmola, o Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho nenhum dinheiro aqui no bolso, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te cura. O homem saiu, levantou, paralítico, né? Aí depois o povo ficou tudo assim, olhando para Pedro e João, como que uma espécie de idolatria. Está vendo? Acho que se o Pedro e João fossem ser levados para aquela vaidade pessoal, eles iam dar autógrafo. Está aqui o meu nome aqui, me chama para pregar, o meu, né? Mas não, Pedro e João, vocês estão olhando para mim, nós somos homens igual a vocês. Mas quem fez aqui foi o nome de Jesus. Tá? Meus pretos começou a falar do nome de Jesus. Aí diz que e aquele Jesus, o Nazareno, que vocês entregaram nas mãos das autoridades, ele ressuscitou dos mortos. Então, Pedro tirou a atenção de si. O problema é esse. É que as pessoas chamam a atenção para si. E aí responde aquelas questões que eu disse. Por que não acontece muito? Porque tem muita gente que é vaidoso. E é difícil. Quando você... E tem gente que vai pregar, né? Eles fazem uma pregação mais biográfica do que o nome de Jesus. Irmão, eu fui tal canto. Isso não é crítica não, mas você tem que falar de Jesus, glorificar a Deus. Foi Deus que fez, não foi você não, meu irmão. Quem é você? Você é apenas um instrumento. Pedro e João reconheceram que eles eram meros instrumentos e que o poder, a glória, toda o crédito do milagre foi para o nome de Jesus e não para si. Certo? Essas passagens aqui, Atos 3, do 11 ao 26, vocês podem ver toda essa referência, né? Além disso, o que são os dons de curar? Já definimos que são os recursos de caráter sobrenatural. Irmão, tem situações que o médico, na verdade, tem determinadas doenças, né, que só se a pessoa se reconveu. Eu perguntei para o médico: doutor, como é que eu faço para mim não tomar mais remédio para pressão alta? Sabe, você vai ter uma vida toda, mas eu não queria não, mas
Mas existem as questões naturais, existem os cuidados, né? O cuidado com a alimentação. A verdade é que tudo que nós nos alimentamos, né? A maioria das doenças vem de uma má alimentação, de um mau cuidado. Mas a verdade é que nós precisamos também exercer essa fé de que você mesmo, estando com uma leve dor de cabeça, com um problema de dor, você... Uma vez eu orei por uma pessoa, ela lá no Jardim Acácia, né? Eu li até um livro, né? O Poder do Nome de Jesus. Aí na oração, o pastor me chamou para orar e eu orei, em nome de Jesus, eu orei com a ênfase. No outro dia ela testemunhou que a dor de cabeça tinha saído, então ela nunca mais tinha sentido mais, era uma coisa que era pertinente. E ela recebeu de Deus a cura. Não foi meu mérito, mas foi a Deus que, naquele momento, teve misericórdia dela, e eu exerci a fé em nome de Jesus, e Jesus é que realiza a obra, né? Então, isso não é crédito, nem mérito humano, isso é tudo para Deus ser glorificado, e o evangelho ser anunciado, e a igreja ser edificada. Tá certo? Amém? Então, a redenção e as curas. A redenção e as curas. Aqui nós vamos falar sobre essa questão. O crente adoece. Ele não é. Eu li aqui essa passagem aqui, né? De Êxodo. Se ele obedecer fielmente, se ele atentamente, né? Então ele está isento de tudo, né? Não é verdade? Aí a gente vai ver o Eliseu morreu de um problema. E o ser humano em si, ele é, em um mundo após a queda, o mundo ficou assim, frágil. A própria, graças a Deus que Deus usa os homens na sabedoria da medicina, mas determinadas situações que os homens não têm solução. Certo? Então nós vamos falar aqui sobre a redenção e as curas. Apesar do crente ser redimido, essa palavra redenção, Cristo pagou o preço, né, pelo homem, morrendo na cruz, através da obra expiatória, a obra que expiou, né, que efetuou a remoção do pecado do homem através de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Então o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, certo? Ainda aguarda. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, que são resultado do pecado da humanidade, ele descreveu que não é só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, o quê? A redenção do seu corpo. Então ele está, em outras palavras, enquanto estivermos neste mundo, somos suscetíveis no corpo às limitações, às doenças, né? Porque o corpo ele é falível, o corpo é frágil, o corpo está num ambiente totalmente corrupto, e que a própria Bíblia fala que a proporção que os finais dos tempos, haverá pestes. Parece que de tempos em tempos surgem, como eu falei, novas doenças que os próprios médicos estão levando tempo para entender como controlar, como curar. Certo? Graças a Deus que já surgiu aí muitas vacinas, e esperamos em Deus que possa realmente ter um efeito, não vou dizer 100%, mas com uma boa porcentagem, né? Então, continuando assim, para concluir esse tópico da redenção e as curas, a redenção e as curas. Enquanto não recebermos esse novo corpo, irmão, imortal, incorruptível, todos nós estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Mas aí vem aquela questão do cuidado, né?
da alimentação, de toda aquela questão. Mas, quando se trata de uma doença, como é que diz, contagiosa, é muito complicado também, né? Então, dá para a gente compreender, né, que você tem que orar para Jesus curar, né? Mas tem vezes que Jesus não cura e nós somos suscetíveis às doenças. A redenção só vai se consumar na ocasião em que o corpo humano é corruptível será revestido, um corpo mortal será revestido da imortalidade, o corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Aí sim, nunca mais haverá doença nesse corpo restaurado, glorificado, redimido, né? Eu não vou explorar a questão da salvação, que a salvação é da condenação, do poder e do corpo do pecado. É esse caso aqui. A necessidade desses dons, vamos lá. Por que é necessário o dom de curar? Por quê? Por que nós precisamos, na igreja, na pregação, dos dons de curar? É altamente necessário, viu? Os dons de curar são necessários no presente momento, na atualidade. Vivemos num mundo incrédulo, em que as pessoas acreditam mais na medicina do que em Deus. Certo? A medicina se desenvolve rapidamente e o ser humano pensa que pode superar Deus. Nunca. Aí agora nós vemos aí a situação, né? As limitações dos homens. Nunca vai superar Deus. A humanidade precisa compreender que a sua limitação é convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e seu amor concede sabedoria aos homens. No estudo, né? Eles se aprofundam, eles examinam, né? Eles estudam as doenças, as causas, as consequências, as curas, os remédios. Então, em sua sabedoria, Deus dá ao homem em sua misericórdia e seu amor, Deus concede a sabedoria aos homens e às mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, certo? Visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus, em nome de Jesus, tem o poder de sanar, de curar todas as doenças. Glória a Deus, né? Esses dons de curar, segundo tópico, né? Nós já abordamos aqui a necessidade da pregação do Evangelho, né? De Deus usar um irmão para uma determinada... Porque, como eu falei, são várias doenças e você, pela fé, ora. A Bíblia fala que a oração da fé curará o doente, imporão as mãos sobre os enfermos. A Bíblia fala sobre trazer, né, o servo de Deus para ungir o presbítero, e ali, pela fé, aquela pessoa é curada em nome de Jesus. O terceiro tópico, nós vamos fechar aqui o assunto, para falar sobre o dom de operação de maravilhas. Isso está na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A outro é dada a operação de maravilhas. O que seria essa operação de maravilhas? Maravilhas. É algo realmente tremendo, né? O dom da operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. Esse dom da operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então, o que é impossível e que está fora do limite do homem é o dom da operação de maravilhas, né? Alguns exemplos bíblicos desse dom. Aí ele vai citar no ministério de Jesus, quando Jesus
repreendeu o vento, o mar, e ambos se aquietaram. Ali foi um dom de maravilha, né? Os discípulos ficaram tão assim: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tremendo. Jesus Cristo manifestou o seu poder sobre a própria natureza. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória, né? João 1,3. Tudo foi criado por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Outros exemplos, nós podemos ver ali também, foi maravilha. Por exemplo, o jovem filho da viúva de Naim estava indo para ser sepultado. E Jesus parou ali aquele cortejo, aqueles homens que iriam fazer aquele velório, né, sepultamento, e mandou o jovem se levantar. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele rapaz se levantou e houve uma manifestação que realmente a pessoa vinha trazer, já está tudo consumado, morto, e de repente voltar a viver. Não foi algo assim. Eu sei, irmãos, que vou dar esses exemplos aqui, não é porque, mas tem situações que as pessoas podem até, mas isso aí sempre existiu, falsos milagres, da pessoa pagar uma pessoa e a pessoa se fazer que está aleijado e orar por aquela pessoa e ela se levantar. Mas isso aí é falso milagre. Esse da morte aqui está bem claro. Aí tem um mais profundo ainda. Também a ressurreição da filha de Jairo, que tinha morrido recentemente, a menina de 12 anos, né? Foi um milagre extraordinário. Interessante que nesse milagre extraordinário, que Jesus estava só com os 12 no mar. Esse aqui ele estava na multidão, ele mandou a menina parar aquele sepultamento ali e mandou o jovem se levantar. Nesse daqui ele mandou todo mundo sair, as carpideiras, as mulheres que eram contratadas para chorar numa ocasião de morte de uma pessoa. E ali ficou só Jesus, os discípulos e a mãe e o pai da menina. E ele orou pela criança. Talita cume, a ti te digo, menina, levanta-te. E aquela adolescente saiu da morte para a vida, com a ordem de Jesus. Mas o mais extraordinário está aqui nessa ressurreição do Lázaro, né? Já estava um estado, corpo, estado de putrefação, decomposição. Mas Jesus até mandou eles tirarem a pedra do sepulcro, né? E os discípulos disseram: mas Senhor, não está legal não, aí está cheirando mal. Aí se creres, verás a glória de Deus. Aí removeram a pedra e Jesus deu a palavra de ordem, né? Lázaro, sai para fora. Então, nas palavras do Senhor diz: nada é impossível. O Pai concede dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Assim, eu já vi tem testemunhos de irmãos que Deus usava para essa ação, né? Algo extraordinário. Não é todo mundo que tem esse dom, não. São aqueles que Deus escolhe, né? E é muito precioso, né? E também não pode subir a cabeça do pregador, do servo, né? Eu tinha um grande pregador que vocês conheceram, vocês lembram da década de 80, que eu já citei esse exemplo, no estado da Bomboneira, né? Lá na Argentina, ele lotado. E fora também lotado. Ele teve a infelicidade de dizer essa frase. Os irmãos, fala alto aqui, né? Deus precisa da minha vida para fazer a sua obra. Depois desse fato, o homem é limitado, sujeito às paixões. Quem somos nós para acharmos que nós somos peças úteis
importantes. Somos só instrumentos de Deus. Temos que... O ministério de João Batista não foi aquele pregador que teve milagre no seu ministério, não. Ele diz: sou apenas uma voz que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos, arrependei-vos, porque está chegando entre vós o Messias de Deus, e o machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. O ministério dele foi só anunciar a vinda do rei. Certo? Então, se Deus por misericórdia te usar no dom de operação de maravilha, é a glória de Deus, né? Importa que ele cresça. Ele disse isso, João Batista, importa que ele cresça. João, tem um cidadão aí que está pregando, ganhando muitas pessoas, mais do que tu. Ele vem de cima, eu sou de baixo. Ele é do céu, eu sou da terra. Importa que ele cresça, que eu diminua. Então, João reconheceu o seu lugarzinho. Nós temos que reconhecer o nosso lugar. Porque a glória, o poder vem de Deus. Se Deus usar por misericórdia, toda a glória seja dada a Ele. E nós nos vamos nos alegrar. Então, eu vou concluir o primeiro tópico. Ainda vamos ver se eu consigo aqui andar mais um pouco, né? Deus não mudou. Ele é o mesmo. Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Mas para isso nós precisamos realmente como Deus quer, né? Mas a busca, a graça de orar, de buscar a Deus, é que tem que ser reiniciado, né? Para que Deus delegue aos seus servos dons e os servos permaneçam humildes, os servos permaneçam simples e não deixem subir para a cabeça a vaidade pessoal. O terceiro subtópico, que é o encerramento, né, desse tópico 3, fala de distorções no uso dos dons de curar, de operações de maravilha. O cristão não tem autorização divina para dizer assim, ó, esses verbos: eu determino, eu exijo, eu vou decretar. Meu Deus do céu. A cura de ninguém. Ninguém pode dizer, se arrogar com essa forma, certo? A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Eu vou dar tanto e Deus vai me dar o milagre. Milagres não são vendidos. Lembra daquele homem que Deus usou lá, Pedro? Ele disse, esqueci o nome dele. Ele disse: quanto é que vocês vão me dar aí? Eu quero comprar esse poder que vocês têm para colocar a mão sobre as pessoas e elas ficarem curadas. Aí Pedro repreendeu lá aquele cidadão, que é Limas, é isso mesmo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ficou só atrapalhando, depois Deus usou Paulo e ele ficou cego. O procônsul Sérgio Paulo se converteu com aquela operação ali de poder através da vida do apóstolo Paulo. Então, a nossa relação com Deus não é uma relação de barganha. Quem somos nós, irmãos, para exigir de Deus alguma coisa? Tem alguns irmãos que dizem, se Deus não fizesse aqui, eu rasgo a Bíblia. Eu já vi no contexto atual. Irmão, você não pode fazer isso não, porque se Deus fizer, a Bíblia não vai ser a Bíblia, e se Deus não fizer, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. Certo? Deus vai continuar sendo Deus. Quem somos nós? Somos seres limitados, seres humanos limitados. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogarei ao Pai, buscando de todo o coração para curar os doentes. E sinceramente, aquele exemplo de Jesus é tremendo. Toda vez que ele vai realizar um milagre, ele movia-se de íntima compaixão na cura dos doentes, porque a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago, já citei aqui, Tiago 5,14, né? A oração do justo é poderosa em seus efeitos.
A oração do justo pode muito em seus efeitos, certo? É independente de se ter ou dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome nós deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, certo? É a nossa responsabilidade, é orar e pedir a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a soberana vocação de Deus, vontade de Deus, é Ele, é o próprio Deus, certo? O crente que impõe as mãos sobre os enfermos não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Aí esse aqui também, o irmão que citou uma frase que eu achei interessante, né? Deus usou o irmão ali para curar, aí vai haver uma fila de gente. Ei, irmão, ora por mim também. Mas não é assim, né? Nem podemos imaginar que porque acontece um milagre, aquela vez sempre haverá outros milagres. Que Deus, o Altíssimo, tenha misericórdia de nós e nos proteja dessa pretensão. É uma pretensão humana, viu? Quem opera os sinais e as maravilhas é Deus, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar. O pessoal cria muitas histórias, né? Aquelas pessoas que cobram. Claro que cobrar, às vezes pessoas fazem essa... Existem pessoas que vivem do evangelho que você tem que ajudar. Você não pode também ser mão mirrada, não. Mas existem aqueles que são usados por Deus e às vezes eles extrapolam no pedido, né? E aí você faz vou agendar, Deus vai realizar isso. Não está na agenda humana, é Deus quem faz o que Ele quer. Agora o homem se posiciona diante de Deus em oração, em humilhação, em dependência, em jejum, em quebrantamento, em sentir a miséria do outro, em sentir o amor pelas pessoas. Aí é algo que como é que se diz? Que é canalizado. Os céus é canalizado no coração do homem, e aí ele flui o que Deus orienta ele, ele impõe as mãos e Deus usa aquela pessoa. Então não é algo agendado, marcado pelos homens, é pela vontade de Deus. Então que nós façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Amém? Esses 3 tópicos nós vamos encerrar, né, nessa motivação de que o Senhor é quem cura e que nós precisamos que mais pessoas sejam usadas por Deus. Pode ser irmãos que não sejam nem diácono, obreiro, mas irmãos simples que possam ser usados por Deus. E tem gente que tem aquela facilidade de orar e Deus curar. Tem muitas palavras bonitas, sem muito arrudeio, sabe? Sem muita extravagância, sem muito sensacionalismo. As pessoas oram naturalmente ali com a fé, com aquela questão, com misericórdia, e Deus usa, e Deus cura, certo? Possamos, como diz a Bíblia, buscar esses dons de poder para a manifestação da pregação do Evangelho na igreja, certo? Para ganhar almas para Jesus, para edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, que Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, os dons de curar, de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e a sua graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para autenticar, legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, existem pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Aí aquela frase, dai de graça, o que de graça recebeste, não está aqui não. Isso traz vergonha por o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo de Deus, façamos uso dos dons do poder para propagar o Evangelho, principalmente
de nosso Senhor, glorificar o nome do Pai no poder do Espírito. Então essa conclusão está bem aqui explicada para nós, de que nós precisamos, acima de tudo, glorificar a Deus e ganhar almas, edificar o corpo de Cristo pela utilização de forma correta dos dons de poder. Amém? Então vamos concluir com a oração. Hoje nós vamos continuar orando pela irmã Atonilda, né, que deve estar hospitalizada. O irmão Wesley, ele disse que está suspeito, né, mas está sentindo aqui uns sintomas, tomou as medicações aí. Vamos orar por ele, para que Deus restaure a sua saúde, né? Tem mais outros irmãos que pediram oração do grupo, que eu não estou lembrado aqui. A irmã Leônia, ela saiu, né, do hospital, mas ela está se recuperando. Eu vi um áudio dela, nem estava nem conhecendo a voz dela, né, mas ela passou ela contou lá um estreito mesmo, e muito satisfeito com a bondade de Deus, que Deus teve para com ela, né? Que ela disse que via pessoas novas passando só para a viagem, né? Já pronto para o sepultamento. Mas Deus concedeu a ela a vitória, né? E ela está em casa se recuperando. E nós vamos estar orando pela irmã Tonilda, né? O irmão Assis, teve um familiar dele que, não sei se um primo dele morreu, não foi? E outros, acho que a mãe dele está infectada, né? A mãe não é isso? Mas assim, o Assis, a irmã, o nome dela, a Rosângela, estão bem, né? E o irmão Antônio, esposo da irmã, irmão Adamilton, como ele está? Está se recuperando, né? Certo. Vai louvar a Deus, esqueci, ó. O obreiro aqui, diácono, vai terminar aqui com oração. Com louvor. Não louvou ainda não hoje. Pois é. Ele tocou ali, eu me lembrei. O Duda aí Vai lá, irmão. Enquanto que eu vejo aqui os avisos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ouvido aqui uma escola, leitura maravilhosa, né, irmãos? Quero dizer para você que está nos ouvindo nesta manhã, aqui na igreja, ou através dessa live, que não fique abatido. Espere no Senhor. Você já entregou a sua vida para Ele, então confia nele, espera nele, que Ele é a nossa força, é a nossa fortaleza, né? Ele pode tudo. Como foi dito aqui, se você confiar no Senhor, você recebe dele. Porque muitas pessoas entregam o caminho para o Senhor, mas quer agir dele mesmo, e assim você não recebe. Então, confia no Senhor. O título do hino é Por que Estás Abatido? Glória a Deus. Por que estás abatido? Glória a Deus. Por que estás abatido, tão cansado e deprimido nessa vida, meu irmão? Já pensaste em desistir, pois não pôde resistir essa dor no coração. Pare agora um só momento, vai buscar a Deus no templo e o mal vai se extinguir. É o mesmo Deus de amor, seu poder jamais falhou. Ele cuidará de ti. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Porque vives lamentando,
sem alento caminhando e não queres te alegrar. Porque vives a dizer que o melhor será morrer e não mais sofrendo estar. Não esqueça, irmão querido, que o Deus que estás contigo, Ele lutará por ti. E o teu pranto há de cessar, porque Deus vai operar. Ó, que paz irá sentir. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Deus. Ô, glória! Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos concluir, né? Hoje à noite, 18 horas, o nosso culto online. Por enquanto as igrejas não foram liberadas no novo decreto, nada, não. Quantos por cento? 25? Ah, ainda bem, né? Na semana só, né? Eu não entendo não, mas... Tá certo. Vamos lá, vamos convidar aqui o nosso irmão em Cristo, da Hilton, vai fazer uma oração, concluindo, orando pelos enfermos, certo? Orando pelo Wesley, né, que está em casa, se recuperando. Daí. Pode orar. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais um ensino da palavra de Deus. Querido Deus, meu Pai, obrigado, Amém. Senhor, por esta manhã. Senhor, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Aprendemos, Senhor, nesta manhã, Glória a Senhor, Deus. através do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, agora, Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, pedir a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua compaixão por aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó, Senhor, visita ali a família do irmão Benassi, do nosso irmão Wesley, Senhor, que está com suspeita desta doença, Senhor. Que o Senhor possa Cura. repreender, Em nome de que o Jesus. Senhor possa, Senhor, curar, trazer a cura, Senhor, para o Teu servo, Pai. Pai, visita também, Senhor, a nossa irmã Leônida, Pai, que está se recuperando. Continua, Senhor, sustentando a Tua serva nas Tuas mãos. Pai, visita, Pai, também a nossa irmã Antonilda, Senhor, o seu esposo, a sua família. Vai ali, Senhor, naquele lugar, Pai. Pai Santo, Pai amado, traz, Senhor, e restaura a saúde da Tua serva, Senhor. Pai, agora eu Te apresento, Senhor, não somente os nossos irmãos, Senhor, mas todos aqueles, Pai, que está, Senhor, enfermo, Senhor, que está entubado, que está precisando do ar, Senhor, que está precisando, Senhor, que o Senhor visite todos os hospitais, as UTIs, que o Senhor possa trazer, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, a cura, Pai, ao Teu servo, Senhor. Pai Santo, Pai amado, agora abençoa, Senhor, cada irmão que veio participar desta live, os levitas, os irmãos, os cooperadores, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo e assistindo às suas casas, Pai. Nos dá um culto abençoado à noite e nos leva, Senhor, para nossas casas, Pai, e nos dá um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, nessa manhã, desde agora e para sempre. Amém.